Olá, no programa de hoje, 2 décadas do Protocolo de Quioto e a crise climática. O primeiro tratado internacional que estabeleceu metas para a redução de gases de efeito estufa completa neste mês de fevereiro 20 anos. Qual o saldo até agora de Quioto e do Acordo de Paris de 2015? E os desafios globais que permanecem na transição energética e no enfrentamento ao avanço das mudanças climáticas. Eu converso com a especialista em política climática do Observatório do Clima, Stella Hershman. Bem-vinda, Stella. Um prazer recebê-la no Mundo Político. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Stella, o Protocolo de Quioto foi assinado, em 1997 por 84 países. Foi ali o primeiro tratado internacional para controle de emissão de gases de efeito estufa na atmosfera. Mas ele só entraria em vigor apenas em fevereiro de 2005, há exatos 20 anos. Pelo que representou desde o seu nascedouro, ele deve ser entendido como um marco decisivo para o próprio futuro da humanidade? O Protocolo de Quioto foi um acordo internacional importante, porque foi a primeira vez que os países traduziram em metas o desafio de limitar o aquecimento da Terra e não ter uma interferência perigosa no equilíbrio climático, que tinha sido decidido em 92 na Convenção de Clima. Mas ele foi um protocolo que, desde o início, ele já nasceu com dificuldades, né? Você falou aí dos anos que se levou para ele entrar em vigor devido às dificuldades dos países de ratificarem esse acordo. Então, você precisava ter ali 55% de adesão, né? Tanto de países quanto de emissões do mundo em relação aos países que estavam aderindo. Levou-se alguns anos para isso e você nunca teve o principal emissor, que foi os Estados Unidos, né, que era o maior emissor histórico, e à época do Protocolo de Quioto era o maior emissor, ele não conseguiu ratificar internamente. Outros países acabaram seguindo aí esse exemplo, e foi um protocolo que ele nunca conseguiu ser plenamente implementado. Então, com o passar dos anos, se percebeu que ele não ia alcançar os seus objetivos. Foi importante para começar o enfrentamento da crise climática, mas não foi suficiente. Principalmente foi essa saída dos Estados Unidos que foi o fator aí mais determinante para todas as dificuldades que ocorreram? É muito difícil você lidar com um problema global que exige, né, uma coordenação entre os países, que exige um empenho de todos para resolver esse problema, principalmente daqueles que mais deram causa ao problema, e você não ter o principal causador. É como se você sentasse no bar, aquela coisa que a gente divide a conta no final, mas a pessoa que mais comeu, mais bebeu, resolve não estar ali no final da conta para pagar a sua parte. Então, ele desde esse momento, ele já era um protocolo que tinha essa deficiência, né? Não seria possível atingir suas metas sem o engajamento dos Estados Unidos. Tanto é que a construção o que substituiu o protocolo, que foi o Acordo de Paris, foi uma construção completamente diferente. Em relação ao que o protocolo de fato conseguiu, mesmo com o cenário de dificuldades, como é que você avalia os primeiros anos de vigência dele, onde ele foi talvez aí mais efetivo? Alguns países deram prosseguimento, né, à sua implementação. A gente tem como exemplo a União Europeia, que foi um grande emissor, tem uma responsabilidade histórica muito significativa e que vem reduzindo as suas emissões desde então. E foram criados também mecanismos importantes. Então, a gente teve com o Protocolo de Quioto, por exemplo, o mecanismo de desenvolvimento limpo, que foi uma espécie de mercado, né, de carbono. A própria Europa criou um mercado de carbono que é o mais bem sucedido até hoje. Então, foram primeiras experiências que tiveram seu valor, que foram importantes, foram passos concretos para não só você admitir que tinha um problema, mas entender qual era a solução e os caminhos para isso. Então, foi um pontapé inicial, eu diria, no enfrentamento de uma crise que vem se agravando, né? E que se a gente tivesse agido com mais empenho no protocolo de Quioto,
talvez a gente não estivesse chegando agora no ponto, né, de inflexão que a gente está das mudanças climáticas. Você já tocou, né, no Acordo de Paris, que veio a substituir o protocolo em 2015, e o acordo foi um tratado internacional, né, negociado por 196 partes, que abrange ali adaptação e financiamento ao mitigamento das mudanças climáticas. O que isso representou, Estela, em termos de avanços para a agenda ambiental e climática global nessa última década? O Acordo de Paris ele inverte completamente a lógica. O Protocolo de Quioto ele tinha uma lógica de cima para baixo. Então, ele impunha metas para um grupo de países. E como a gente viu que não deu certo isso, que essas metas impostas e apenas para parte dos países não ia ser suficiente, os países não tinham a adesão necessária, os incentivos para cumprir, com o Acordo de Paris, a gente inverteu e construiu o que a gente fala de baixo para cima. Então, todos os países, até mesmo pelo agravamento da crise climática, que a gente viu que precisaria do empenho de todo mundo, apesar de termos aí maiores responsáveis pela crise, todos precisariam dar a sua contribuição. Então, se construiu uma lógica que cada país apresentaria ali o seu potencial de contribuição, a sua proposta, como se fosse ainda no exemplo da mesa de bar, quando chega o final da conta e cada um diz quanto que vai deixar nessa mesa de bar. Não foi uma divisão por igual, né? Sentou e a conta dividiu. Na verdade, cada um faria essa avaliação. E, além de um reconhecimento que as mudanças climáticas já estavam acontecendo e que, por isso, era preciso pensar em medidas de adaptação e para valorizar, inclusive um princípio feito aqui na Convenção de Clima, na Rio 92, aqui na cidade onde eu moro, para valorizar essa diferenciação entre os países, que alguns países, apesar de todos serem responsáveis, alguns são mais responsáveis do que o outro, se firmou um compromisso de que os países desenvolvidos, esses que mais deram causa ao problema e que tinham metas por ocasião de Quioto, eles deveriam financiar a ação climática dos países em desenvolvimento. Então, você mencionou muito bem, esses são os 3 pilares do Acordo de Paris, e essa lógica que muda, em vez de ser de cima para baixo, com metas impostas, elas passam a ser propostas, cada país faz a sua, e no final a gente vê se a conta fecha. Dá para falar que houve um amadurecimento diplomático institucional para se chegar a isso? Olha, eu acho que foi um amadurecimento forçado. É claro que todos prefeririam, todos aqueles que querem, né, resolver o problema, prefeririam que fossem metas impostas e que a gente pudesse cobrar os países, né? A gente costuma dizer que o Acordo de Paris ele não tem dentes, você não tem como forçar um país a cumprir determinadas metas se ele não quiser. E Kyoto ele tinha uma meta imposta, né? A gente dizia que Kyoto era legalmente vinculante, Paris não. É um acordo que cada um se propõe a fazer um determinado esforço de acordo com as suas capacidades. Mas isso foi uma adaptação necessária, muito devido ao que a experiência que a gente teve com Kyoto, principalmente com a saída dos Estados Unidos, foi a maneira, a linguagem que os diplomatas encontraram para colocar na mesma mesa países tão distintos quanto os Estados Unidos e China, que à época da ocasião da assinatura do Acordo de Paris já eram os 2 maiores emissores. A China hoje é o maior emissor atual, mas se você contabilizar historicamente, os Estados Unidos continuam sendo o maior causador da crise climática. Então você precisava ter os 2 grandes atores na mesa e essa foi a construção diplomática que encontrada. Não sei dizer se foi um amadurecimento, porque há ganhos, há benefícios e coisas não tão boas em cada uma dessas escolhas. Mas foi a maneira encontrada para ter uma assinatura universal do Acordo de Paris. Foi assinado por todos os países. Os problemas continuam, né, e desafios contemporâneos. Esse primeiro mês de 2025 foi o janeiro mais quente já registrado, segundo dados divulgados do Observatório Climático da União Europeia. Estudos também indicam que o planeta pode ter entrado aí em uma era de aquecimento acima de 1,5 grau centígrado, né? São sinais de que é preciso acelerar as políticas de mitigação?
Definitivamente sim. A gente costumava falar que as mudanças climáticas eram uma coisa do futuro e hoje acho que não há dúvida, acho que todo mundo aqui já entendeu que elas já estão acontecendo e esses dados que você trouxe são alguns exemplos, né? Ano passado foi o ano mais quente da história, acima, né? Na média acima de 1,5 graus em todos os meses. E esse referencial de 1,5 graus é muito importante, porque o Acordo de Paris também foi a primeira vez que a gente conseguiu colocar uma meta numérica para o que seria aquele princípio que eu mencionei de não interferir perigosamente no clima. Então, se falou que era preciso limitar o aquecimento a 2 graus Celsius, com esforços de limitar a ficar bem abaixo disso, que os cientistas definiram como 1,5 graus. E essa é uma meta que é uma questão de segurança e de sobrevivência para todos nós. A gente, ano passado, foi um ano que a gente já ficou acima de 1,5 graus e a gente teve uma amostra do que é esse mundo 1,5 graus. No Brasil, secas na Amazônia, enchentes no sul, a gente viu incêndios pelo mundo, eventos extremos como temporadas de furacões cada vez mais fortes, e esse é um mundo que a gente está interferindo no clima da Terra. Uma outra coisa que eu não mencionei, Marco, é que o Acordo de Paris, quando conseguiu colocar todo mundo na mesa, né, ele, em contraponto a como foi Kyoto, que a gente começou a nossa conversa aqui, ele entrou em vigor muito rápido. Em um ano, ele já tinha alcançado aqueles requisitos dos 55% dos países e 55% das emissões globais, e ele já entrou em vigor antes do previsto. Então, a gente teve ali entre 2005 e 2020 alguns anos para afinar as suas regras de funcionamento, e o que a gente precisa agora é que os países que vêm apresentando as suas metas climáticas, e elas são revistas a cada 5 anos, pensando num horizonte temporal de 10, então agora, 2025, a gente já está olhando para 2035, a gente precisa que os países, de fato, apresentem metas compatíveis com o desafio que a gente está enfrentando. Estela, e o Brasil, né, especificamente, em que estágio nós estamos neste momento, né, no qual aí políticas de incentivo à transição energética e à redução de emissão de gases poluentes são apostas, né, declaradas, públicas, do governo Lula nesse terceiro mandato? O Brasil tem se posicionado como uma liderança climática. Na verdade, desde Kyoto, o Brasil ele tem uma posição de destaque. Para você ter uma ideia, em Kyoto o Brasil não tinha uma meta imposta, né, porque não somos um país desenvolvido, a gente está na categoria dos países em desenvolvimento, mas a gente já tinha uma meta voluntária. O nosso problema sempre foi tirar essas metas do papel, né, a implementação. O Brasil ele apresentou agora no final do ano passado, na última COP, a COP 29 de Baku, a sua terceira proposta, né, de meta climática, que a gente chama nas siglas NDC, que é a meta de cada país que é apresentada. E o Brasil ele tem um perfil muito específico de emissão, diferente do resto do mundo. A maior parte o grande problema das mudanças climáticas no mundo é o setor de energia, é a queima dos combustíveis fósseis, e por isso que é tão importante que o mundo planeje aí como que a gente vai se afastar e eliminar os combustíveis fósseis nessa transição energética que você mencionou. E o Brasil tem que fazer isso também. Mas o principal problema do Brasil sempre foi a questão do desmatamento. Quase metade das emissões brasileiras elas têm a ver com o desmatamento, e se você juntar aí a questão da produção agrícola, né, porque são atividades que elas estão conectadas, se desmata justamente para abrir caminho aí para pastagem e depois para produtos agrícolas, você está falando de 3/4 das emissões. E o Brasil tem feito um trabalho de implementação da sua legislação, implementação do combate, né, das forças de combate ao desmatamento. Então, a gente tem reduzido, tem tido queda ano a ano das taxas de desmatamento, consequentemente das emissões, e a gente vai saber se a gente vai cumprir a meta de 2025, provavelmente no ano que vem, se a gente tiver feito realmente o dever de casa nessa seara. Não é uma tarefa simples, mas é uma emissão que a gente costuma dizer que ela não traz benefício para o país, ela não está desenvolvendo riqueza no país, a gente está queimando o nosso patrimônio florestal. Ela não gera, é crime, né? Você
desmatar na Amazônia, por exemplo, é uma atividade iminentemente criminosa e predominantemente criminosa. Então, a gente precisa eliminar essa atividade criminosa, conseguir atingir essas metas. Mas a gente também precisa parar, por exemplo, de sujar a nossa matriz energética, que, como eu mencionei, o Brasil tem uma vantagem competitiva, aí a gente é um país que tem uma matriz muito mais limpa que os outros, e a gente tem feito sucessivas escolhas de prolongar subsídio a carvão, que é totalmente desnecessário na nossa matriz. A gente tem investido em termoelétricas a gás, que são construções de infraestrutura que ficam 30 anos, sendo que provavelmente a gente vai ter que fazer, provavelmente não, nós teremos que fazer a transição energética e abrir mão, inclusive, de termoelétricas a gás. Então, a gente precisa realmente entender que o Brasil tem essa vantagem competitiva em relação aos demais países e que a gente precisa fazer as escolhas certas para aproveitar essa vantagem competitiva. Agora, um outro aspecto, Estela, sinais do governo, né, ao tentar se lançar como liderança climática global, ao mesmo tempo em que defende a exploração de petróleo em áreas sensíveis, como a Foz do Amazonas, são de fato contraditórios, repercutem mal na cena internacional? Eu te faço essa pergunta porque hoje mesmo o presidente Lula falou a respeito em entrevista, fazendo uma crítica ao IBAMA, dizendo que o Instituto parece ser contra o governo. Então, é a maior contradição que a gente tem. A gente não vai poder ser o líder climático que o Lula pretende, tem anunciado e acha que o Brasil se a gente continuar fazendo essas escolhas erradas e tendo essas contradições. Na verdade, a Agência Internacional de Energia já mostrou que o mundo não pode abrir novas fronteiras de petróleo, ainda mais num lugar tão sensível como a Amazônia, na boca do foz do Rio Amazonas. Isso não tem cabimento, o Brasil não precisa disso. A gente tem hoje poços que a gente pode explorar e que isso atende o nosso mercado interno. A gente tem estudos no Observatório do Clima que mostram isso, que a gente pode fazer escolhas como, em vez de enviar esse petróleo para fora do país, atender a nossa demanda interna, trabalhar a questão da demanda, né, com avanços na eficiência energética, com eletrificação da nossa frota, com mudanças para essa transição energética que a gente sabe que ela será necessária, e a gente não precisa de novas frentes de exploração de petróleo, ainda mais numa área como na Amazônia, que o órgão ambiental tem repetidamente mostrado que é sensível, que é frágil, que a exploração não é compatível com aquele lugar. Tem correntes, por exemplo, extremamente fortes onde se quer explorar petróleo na Foz do Amazonas, e que elas arrastam os equipamentos, que já teve acidente, e que isso vai causar mais dano do que trazer benefícios. Agora, aparentemente, essa queda de braço vai continuar dentro do governo, né? Porque há posições divergentes e o presidente vai dando sinais de que lado tomou, né? E como você mencionou, isso mina a credibilidade ambiental do Brasil num ano que a gente vai receber a COP30, que a gente tem se colocado, esse tem sido o passaporte, né, do presidente Lula para a sua agenda internacional. Ele tem se colocado como um país na liderança desse assunto, mas isso não é compatível. Então, isso é questionado e é visto com maus olhos pelos nossos parceiros internacionais. O que o presidente Lula precisa fazer, na verdade, e seria aí sim um grande ganho, é se ele liderasse uma conversa para a gente falar como que o mundo vai se afastar dos combustíveis fósseis. A gente teve uma decisão muito importante na COP28, que foi feita nos Emirados Árabes em 2024, em 2023, e que o mundo concordou, né, reconheceu pela primeira vez, depois de 30 anos de negociação, que a gente vai ter que eliminar os combustíveis fósseis e fazer essa transição energética de uma maneira que seja justa. Só que não vai ser possível fazer essa transição se a gente não combinar entre os países a justiça, esse aspecto de justiça e de quem vai parar primeiro, quem vai depois, como vai funcionar esse afastamento, esse abandono dos combustíveis fósseis, que é uma parte muito importante da nossa economia, então isso tem que ser planejado. E o presidente Lula, aí sim, poderia exercer sua liderança climática para trabalhar esse tipo de acordo internacional com os outros países, essa concertação, que eu acho que é a entrega ambiental mais importante que a gente precisa hoje nas negociações climáticas,
seria ter esse enfrentamento de uma questão que é tão sensível, tão difícil para os países conversarem, né? Temos, mobilizando holofotes também, nesse momento, a volta de Trump ao poder nos Estados Unidos. Né? Um crítico à luta contra a crise climática que se opõe a colaborar com organismos internacionais em diversas frentes. Como que isso pode impactar negativamente, Estela, as agendas ambientais globais? Olha, eu não vou tentar tapar o sol com a peneira. Assim, eu falei há um pouco tempo atrás aqui em uma outra pergunta sua, como era importante, né, ter os dois maiores emissores, os Estados Unidos e a China, no mesmo barco, alinhados com esse enfrentamento desse que é o maior desafio dos nossos tempos. Então, perder os Estados Unidos nesse momento crítico da crise climática não ajuda em nada. O mundo precisa acelerar o corte de emissões. A gente, para vocês terem uma ideia, os cientistas falam que o ano de 2025 tem que ser o ano que o mundo atinge o pico das emissões e que a partir de agora a gente só vai diminuir. A gente precisa cortar até 2030 em 43% as emissões e até 2035 em 60% das emissões. E se isso já era difícil com os Estados Unidos no barco, fica ainda mais desafiador sem eles. Mas, por outro lado, existem coisas que nem o Trump consegue parar. Na verdade, a gente já está vendo essa descarbonização da economia, essa transição energética, essa migração para as energias renováveis, e ela já não é mais só uma questão de uma política ambiental, de uma decisão pelo enfrentamento da crise climática. É uma decisão agora de mercado. Faz mais sentido investir em energia renovável do que nas energias fósseis. Então, tem coisas que nem o Trump vai conseguir parar no mundo ou dentro dos Estados Unidos. Mas é claro que ele está pisando no freio, né? Como se os Estados Unidos, em vez de acelerar, estivessem freando essa ação climática. Por exemplo, ele cancelou o envio de recursos, né, para o financiamento climático que já tinham sido prometidos pelo governo anterior. Então, falta, com certeza vai fazer. É um contexto multilateral muito mais difícil agora que ele está no poder. Ele acaba servindo de exemplo para alguns outros líderes de extrema-direita que estão no poder ou que pretendem chegar ao poder nos próximos meses e anos. Então, é um contexto difícil, num momento crítico de realmente o mundo se unir em torno do enfrentamento da crise climática. Esse contexto também amplia aí o desafio do Brasil como anfitrião da COP30, né, em que há aí ainda tantas resistências, né, que você já listou aí, né, ao enfrentamento dessas mudanças climáticas? Olha, a gente não tem nem certeza se os Estados Unidos vão vir ou não para a COP, porque a COP ela não é uma reunião apenas do Acordo de Paris, que os Estados Unidos já anunciou que vão sair, mas também leva-se alguns meses, né, até isso ser efetivo. Mas os Estados Unidos, por exemplo, não anunciou que vai sair da Convenção Quadro de Mudanças Climáticas, que foi assinada em 92. Então, em tese, eles poderiam participar do encontro e de, pelo menos, parte dessas reuniões. Então, a gente não sabe como vai ser ali a dinâmica da negociação, se a gente vai ter essa troca com negociadores americanos, mas, como eu disse, o contexto todo, a COP não acontece, né, numa bolha, o contexto todo afeta as suas negociações e a predisposição dos países. O que seria necessário acontecer é que, como não existe vácuo na política, né, que esse vácuo deixado pelos Estados Unidos fosse prontamente ocupado por outros países que são grandes emissores ou grandes economias, ou os dois, como, por exemplo, a China e a Europa. Eles poderiam assumir, junto com o Brasil, aí um protagonismo maior e a liderança dessas questões chaves. Trabalho aí para diplomacia, né, internacional, e a nomeação do embaixador André Corrêa do Lago, né, como presidente da COP30, foi uma medida anunciada pelo presidente Lula. É um acerto diante até desse desafio que está colocado, né, de se construir uma aliança ampla e sólida, né, para o enfrentamento, a mitigação, né, a necessidade de mitigação desses efeitos?
Olha, eu acredito que sim. O embaixador André Correia do Lago é um diplomata de carreira com muita experiência na área ambiental e climática. Ele tem todas as ferramentas e todo o treinamento para liderar esse encontro que hoje é o maior encontro da ONU, tá? A COP de Clima é a reunião mais importante da ONU, no sistema ONU hoje, e o mais desafiador também. E ele é um nome tanto técnico como de conhecimento da ciência, da questão climática, da urgência climática. Ele também não está sozinho. O presidente Lula anunciou como CEO da COP a secretária nacional de mudança do clima, a Ana Toni, que também é uma pessoa com anos, décadas de experiência no setor e que com certeza vai ser aí um reforço importante para esse time num contexto, né, que a gente está falando aqui desafiador. É importante que essas ações, esses engajamentos que precisam ser feitos, por exemplo, esse ano é o ano que os países apresentam novas metas climáticas. A gente falou um pouquinho aqui que o Brasil já apresentou a sua, mas apenas 13 países apresentaram até agora. A gente precisa que todos os 197 países e blocos, né, de países apresentem suas metas. Então, esse é o tipo de ação que desde agora é esperada da presidência da COP, né, galvanizando ali apoio não só para o encontro, mas como para resultados ambiciosos e que deem conta do desafio que a gente enfrenta na mudança do clima. A indicação, o apontamento aí do presidente Lula foi bastante acertado, ainda mais se a gente considerar todo o estrago que foi feito no último encontro, né, que foi a COP29 em Baku, que a gente teve uma presidência desastrosa que destruiu mais pontes do que construiu. A diplomacia brasileira ela é conhecida por construir pontes, é uma grande economia do mundo, mas é também um país em desenvolvimento. Então, o Brasil ele é um país que tem condições de conversar com blocos bastante diversos e construir as pontes que agora são tão necessárias. Vamos torcer para que seja um ano aí de boas notícias nesse campo. Muitíssimo obrigado por essa conversa conosco, Estela. Eu que agradeço o convite, foi um prazer. Prazer foi nosso. Eu conversei com a Estela Hershman, especialista em política climática do Observatório do Clima. Falamos sobre os avanços na redução de gases do efeito estufa nos 20 anos do Protocolo de Quioto e do Acordo de Paris, celebrado em 2015. E ainda sobre os desafios atuais no enfrentamento à crise climática. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.